A paz do Senhor, eu me chamo Humberto Bahia e nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, nossa quarta lição da classe dos pré-adolescentes. Nós iremos estudar nessa lição o dom da fé. Sempre lembrando que o nosso título geral da nossa revista são os dons espirituais e fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz, e ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. Lucas, no capítulo 17, versículo 6. Nós vemos que a Bíblia possui muitos exemplos de homens e mulheres de fé, mas que possuíam limitações. Como, por exemplo, Moisés, que ele foi grandemente usado por Deus, mas já desde o seu chamado, ele disse que não conseguia falar muito bem. Mas Deus o capacitou, ele venceu essa dificuldade. Basta nós fazermos igual a ele. Qual foi o segredo? Ele colocava suas esperanças em Deus. Essa é a chave para nós termos vitória. Antes de avançarmos um pouco mais, nós devemos conhecer mais de Deus, sobre o que seria o dom da fé. O dom da fé é diferente da fé para a salvação, que é diferente também da fé como fruto do Espírito Santo. A fé para a salvação é uma convicção de que existe um Deus e que a pessoa é pecadora e que só em Cristo nós poderemos obter a salvação. A fé do fruto do Espírito Santo, ela significa como uma fidelidade às ordens dadas por Deus. É um esforço para ter uma vida que agrada a Deus. E o dom da fé? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para que este realize coisas que vão além da esperança natural da vida e que tem como propósito a edificação da igreja. Então hoje nós iremos nos deter a esse primeiro conceito, o dom da fé, que é uma capacitação sobrenatural dada por Deus para crermos muito além do que o natural. Então nós vamos estudar um pouquinho mais. O saudoso pastor Antônio Gilberto, ele disse certa vez que o dom da fé é um dom de manifestação do poder sobrenatural pelo Espírito Santo que supera e elimina obstáculos, sejam quais forem. Então, se nós colocarmos a nossa fé, exercer o dom da fé, obtivermos esse dom precioso dado por Deus, não vamos olhar para os barreiros que vão surgir. Segundo ele, serão agraciados com esse dom que serve para despertar a fé e a confiança em outros membros da comunidade que nós fazemos parte. Então, esse dom da fé é uma capacitação sobrenatural dada por Deus para animarmos ou para sermos animados por alguma espécie de liderança ou por algum irmão em um momento de crise. Quando não tem mais esperança, esse dom se manifesta. O dom da fé é uma ação do Espírito Santo que proporciona ao crente uma convicção de que agora todas as coisas são possíveis. Jesus se referiu a esse dom quando disse que se crermos nele e não duvidarmos em nosso coração, faremos as obras que o Senhor fez e as faríamos maiores ainda. Ao lermos as páginas das Sagradas Escrituras, nós constatamos que Jesus realizou uma série de milagres, curas, libertações, milagres sobre a natureza. E ele fez a promessa para os seus discípulos: se nós crermos do fundo do nosso coração em Deus, nós realizaríamos tais obras também, de cura, de libertação, de operações maravilhas. Basta termos fé. Faça um exercício comigo. Pense um mar agitado, fazendo com que as ondas joguem uma embarcação frágil de um lado para o outro. Imagine o pavor que tem tomado conta de todos dentro da embarcação, entre eles muitos que não sabem nadar. Como não se desesperar ante uma situação como esta? Mas essa foi uma história real, e ela ocorreu com o apóstolo Paulo. Através do dom da fé, ele conseguiu encorajar as pessoas dentro da embarcação, com uma palavra de confiança, de que o milagre da salvação iria ocorrer e que ninguém se perderia. Então, o apóstolo Paulo estava no meio de uma tempestade, mas ali Deus o capacitou com o dom da fé. Não havia mais esperança,
mas ele creu em Deus e ele conseguiu compartilhar essa fé dele às demais pessoas. Ele disse que o barco iria naufragar, mas que nenhuma das pessoas que ali estavam presentes iriam morrer. E de fato foi o que aconteceu. Deus deu livramento para todas aquelas pessoas, e na ilha onde ele estava, Deus continuou operando milagres. Como contagiar outras pessoas com esta fé? A Bíblia responde a essas perguntas revelando a existência de um dom do Espírito Santo. Nós constatamos que estamos vivendo um momento de dificuldade, um momento de apreensão, com a chegada da epidemia do coronavírus, e muitas pessoas têm se desesperado totalmente. Não conseguem ficar nas suas casas, não têm uma perspectiva. Algumas de repente perderam a fonte de renda, ou tiveram simplesmente a sua fonte diminuída. E nesse momento de dificuldade, o que podemos fazer para trazer uma esperança para essas pessoas? Basta termos o dom da fé. Quando não existe mais esperança, Deus ele aparece e revela que nele tudo é possível. E assim nós podemos trazer esperança para os nossos corações e para as pessoas que também estão ao nosso redor. Tudo é possível para quem tem fé, afirmou Jesus, para um pai desesperado com o sofrimento do seu filho. Então vemos nessa narrativa de Marcos, capítulo 9, versículo 23, que esse pai procurou Jesus Cristo sem esperanças. Mas Jesus ele mostra que para quem tem fé, tudo é possível. Mas o que seria ter fé? A fé em si é uma força em si mesmo? Não. Se a fé fosse só tivesse força em si mesmo, seria apenas um pensamento positivo. Como certas pessoas falam, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que vai fazer um clima. Mas é esta fé que estamos estudando hoje? Não. O que é a fé verdadeira? A fé, ela precisa ter um alvo. E a fé do cristão está em Deus. Então a fé verdadeira é uma confiança de que Deus tudo pode fazer. Se dissermos apenas, eu tenho fé que as coisas vão melhorar, mas vamos ser sinceros, fé em quem? Fé no quê? Então, como cristãos, a nossa fé, a nossa esperança está totalmente depositada em Deus. Existem muitas pessoas que colocam sua fé em tudo, menos em Deus. Existem pessoas que colocam sua fé em amuletos, fazem mandingas, fazem certos trabalhos, com a perspectiva de que suas vidas irão melhorar, ou de que o mal não irá chegar nas suas casas. Mas a fé verdadeira coloca a sua esperança em Deus. A Bíblia diz que quem confia em Deus é como um homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Mas quem não confia em Deus é como um homem que colocou a sua esperança, a sua casa sobre a areia. As águas se levantam, levanta a tempestade, e a casa que está na areia vai embora. Mas a casa que é colocada, é construída na rocha, que é Jesus, permanece. Pode vir o que for. A semelhança da narrativa de Jesus, ambas as casas passaram por dificuldades, tanto a casa da areia como a casa posta sobre a rocha. Mas a verdadeira esperança está sobre o que nos colocamos a nossa esperança, sobre a areia ou sobre a rocha que é Jesus. O cristão que coloca sua fé em Deus, tenha certeza, se a nossa fé estiver em Deus, o mar se abre, o gigante vai ao chão, o morto volta à vida, a doença vai embora, a dúvida desaparece. Se nós colocarmos verdadeiramente a nossa confiança, a nossa fé em Deus, podemos passar por todas as dificuldades. Mas é necessário também uma ação de nossa parte. Quando o povo de Israel estava de frente do Mar Vermelho, o povo pensou que aquele era o momento de clamar. Mas já tinha passado o momento de clamar. E Deus disse, marche. Então, em certos momentos da nossa vida, nós devemos tomar uma ação, fazer uma mudança, que Deus vai nos ajudar cada vez mais. O dom da fé significa confiar quando não há a mínima esperança de uma solução humana, como nós podemos ver na passagem de Lázaro. Jesus Cristo ficou sabendo da doença do seu amigo, mas preferiu ficar alguns dias ainda mais. Para quê? Para fortalecer a fé dos seus apóstolos, fortalecer a fé dos parentes de Lázaro e para mostrar ainda mais para aquela comunidade de que ele era Deus. Para algumas pessoas já não existia esperança para Lázaro, porque quando alguém está doente,
ainda há esperança de que ele venha a ser curado. Mas e para a morte? Há esperança? Aí entra o dom da fé, a crença no sobrenatural de Deus. Ele não tinha esperança para Lázaro, mas ele colocou a sua esperança. A família dele colocou esperança em Jesus Cristo. E uma das irmãs de Lázaro até disse: Senhor, se tu estivesses aqui, teu servo não teria morrido. Mas com Jesus Cristo nós sabemos que mesmo a morte pode ser revertida. O dom da fé é um convite à intervenção divina. Deus, daqui eu não posso, mas sei que tudo tu pode fazer. Então, que possamos colocar nossa confiança em Deus, sabendo que tudo Ele pode realizar. Orando com uma fé sobrenatural. Essa oração foi feita com fé. Salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Tiago capítulo 5, versículo 15. Muitas orações podem ser proferidas. Umas são muito inteligentes, outras são mais belas e poéticas, mas a qualidade imprescindível para a realização de atos sobrenaturais é a oração regada pela fé. Então, quando confiamos em Deus, Deus ele opera e começa a agir. Muitas das vezes nós falamos erradamente, agora só Deus. Mas na verdade, em todo momento, sempre é por causa da permissão de Deus. Seja uma doença mais simples, como uma dor de cabeça, ou uma gripe, ou um câncer. Sempre nós obtemos a cura com a bênção de Deus. Só deveríamos, podemos dizer, incomodar mais Ele, pedir mais para Ele, nas mínimas coisas que nós pensamos, ou nas coisas grandiosas. E devemos ser gratos também, porque só temos a saúde, a sabedoria, a provisão, graças ao nosso Deus e a sua infinita misericórdia para com as nossas vidas. Passemos a um relato que está contido na nossa revista. Um homem muito habilidoso estendeu uma corda que atravessava um penhasco muito alto e afirmava que passaria de um lado para o outro. Antes de atravessar, ele perguntou: quem tem fé de que eu possa atravessar para o outro lado? Todas as pessoas levantaram a mão em sinal positivo. Em seguida, o homem fez uma segunda pergunta: quem quer vir assentado nos meus ombros enquanto eu passo? Agora ninguém assinou. Esse grupo demonstrou ter uma fé comum e trêmula, que não gera confiança. Eles acreditam que o homem passaria, mas não confiavam bastante para irem juntos. Nesse relato, as pessoas só falaram que tinham fé, mas na verdade, elas duvidavam. E na nossa vida comum não é diferente. Existem muitas pessoas que afirmam que têm fé em Deus, mas não confiam que Ele pode realizar o impossível nas suas vidas e nem confiam de que Ele sabe qual é o melhor para suas vidas. Então não devemos duvidar, não apenas falar da boca para fora, mas crer verdadeiramente. Na caminhada da vida, iremos nos deparar com inúmeros obstáculos que só poderão ser rompidos por uma fé que gere confiança irrestrita em Deus. Nós, como servos de Deus, iremos passar momentos onde a nossa fé vai ser testada, onde a nossa confiança pode ser abalada, mas esses momentos vão servir para o nosso crescimento, que possamos passar por esse teste e sermos aprovados com a nossa fé intacta e cada vez mais forte, realizando coisas extraordinárias. Quem é que não gostaria de ter superpoderes? Quem não gostaria de realizar o impossível? De levantar coisas pesadas, de salvar pessoas, de fazer atos grandiosos. Todos nós já pensamos alguma vez nisso. Sejam mais crianças ou pessoas mais crescidas, nós somos regados por histórias fantásticas de heróis que fazem a diferença no mundo através de seus superpoderes. Mas você sabia que a Bíblia está repleta de heróis? Diferente dos heróis do cinema e dos quadrinhos, os heróis da Bíblia são formados por gente comum, homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas dificuldades, mas que tiveram a crença, a fé em Deus, realizaram milagres, realizaram o impossível, creram quando não havia mais esperança, confiaram quando não havia mais luz, e Deus os recompensou. Essa fé em Deus é que transforma homens simples em verdadeiros heróis, capazes de realizar feitos inimagináveis e surpreendentes. E são pessoas como eu e você, simples, que Deus chamou para fazer parte dessa grande liga de heróis da fé. E esta foi a nossa aula de hoje, falando um pouco sobre fé, sobre esse dom.
que nós podemos obter através da busca em Deus. Não está disponível para todos, mas sim de acordo com a vontade do Senhor. Mas a fé, todos nós podemos exercer. Uma fé inabalável, depositada na rocha que é Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.